Vamos ao segundo tempo da entrevista coletiva lá de BH, que o técnico Fernando Diniz voltou a ser questionado na decisão de botar o time em reserva. Também ele foi lembrado de algumas derrotas vergonhosas desse brasileiro com o time titular. Voltou a falar sobre Faete e deu um recado para a torcida. Tudo isso já. Salve, salve, galera do Vascão. Bom almoço para todo mundo. E o vascaíno vai almoçar triste, mal amado, revoltado. E ao mesmo tempo preocupado. Por que preocupado, Thiago? Quinta-feira a bola vai rolar. E como vai rolar? Primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Jogo mais esperado da torcida vascaína. É a única competição que o Vasco tem probabilidade real de ser campeão. Se isso se passar do Fluminense, né? Vasco e Fluminense é o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Jogo de volta será na outra quinta, também às 8h30 no Maracanã. Bom, mas ontem, mais uma vez, o Vasco deu vergonha ao seu torcedor e tomou de 5-0 do Atlético Mineiro. Bom, mas de sorte o Vasco não pode reclamar. Não pode. Se manteve matematicamente na Série A, mesmo perdendo para o Mirassol por 2-0, se classificou para a Sul-Americana, mesmo tomando uma pancada do Atlético Mineiro por 5-0. Então, de sorte, o Vasco não pode reclamar. Bom, mas se fosse sorte que levasse ao título, eu não reclamaria. O problema é que a sorte é para não ser uma coisa ainda pior. Mas tem gente aí satisfeita com o 10º lugar. Está pagando um salário no dia como se não fosse obrigação de qualquer empregador. Os outros, porque os outros cometiam erros, tem que cometer também. Fica aí questionamento. Bom, vamos ao segundo tempo, desculpem. Segundo tempo, já vê como que o Vasco confunde a nossa cabeça? Segundo tempo da entrevista coletiva de ontem, lá em Belo Horizonte, que o técnico Fernando Diniz voltou a ser questionado sobre algumas decisões, inclusive, e foi lembrado que o Vasco também passou vergonha durante o ano com o time titular, inclusive na Sul-Americana, que o Vasco se classificou novamente, que não passou na fase de grupos. Veja. Eu assim, bem tranquilamente, em relação à sua opinião em relação ao torcedor, eu não acho que você fala pela torcida. O que eu tenho de resposta da torcida do Vasco, ela é sempre contraditória àquilo que você faz nas entrevistas. Eu não acredito que você é um cara fiel à torcida do Vasco majoritariamente. Eu não acompanho muito a rede social, mas eu saio na rua, a gente encontra as pessoas, algumas coisas chegam pra gente, e a visão que você traz, ela é quase que uma coisa que não representa o torcedor. Não vejo você representar o torcedor do Vasco, muito pelo contrário. Agora, você falar da derrota, eu concordo que você falou assim, que é uma derrota e não pode acontecer, porque isso fica para a história, 5-0. Está todo mundo triste, todo mundo decepcionado. A gente tinha que ter feito um trabalho melhor. O que fica? Fica que tem que aprender, como aprendeu lá na Venezuela. Na Venezuela a gente perdeu, depois melhorou no campeonato. Então fica a dor da derrota e tem que aprender com a dor. É uma derrota que a gente não pode admitir. Nem perder de 1-0, quanto mais perder de 5-0. Isso é uma coisa que eu carrego. E tudo bem. Assim, o ultimato da torcida, se eu tiver ultimato, para mim é todo dia. Eu não trabalho pensando no futuro, me protegendo do futuro. Eu me arrisco, eu me dedico, já falei mais de uma vez, eu confio muito no torcedor do Vasco, eu gosto do torcedor do Vasco, eu gosto do Pedrinho, continuo tudo a mesma coisa. O que aconteceu hoje, a mim, e vai acontecer para o time, tem que afetar e a gente pegar e ter mais vontade de fazer as coisas, do que a gente teria se não tivesse perdido de 5-0. Essa derrota, ela não pode passar inocentemente por ninguém. Isso é uma coisa que a gente, da minha parte, eu já estou fazendo. Eu estou indignado com o 5-0. Indignado, completamente indignado. Totalmente indignado. Talvez tenha sido a maior derrota da minha carreira também. Então, assim, eu não estou nem um pouco feliz. Muito pelo contrário. E essa indignação os jogadores vão ter que ter.
E é isso que eu quero, indignação. A indignação, se você está indignado, eu concordo. Agora, das outras coisas que você vai colocando, acrescentando, para colocar mais fogo, mais álcool na fogueira, isso aí não tem necessidade. Também voltou a ser questionado sobre o Vaete e também no jogo contra o Fluminense. Veja. Começar pelo Verrete, em relação a mim não aconteceu nada, acho que ele estava nervoso, pode estar nervoso de ter saído, está nervoso porque tem jogador expulso, nervoso porque pode ter alguns motivos para ele estar nervoso na saída, mas comigo eu já conversei com ele, está tudo resolvido, não tem nada. Ele era a opção para sair, nesse jogo não tinha muito sentido, deixar ele é um jogador também, que é uma opção clara de entrar, até de jogar na Copa do Brasil, então não ia deixar ele expor o Verrete nesse jogo, um jogador a menos, que a gente ia precisar recuar o time, marcar muito e explorar a velocidade no jogo de hoje, não tinha muito sentido ele ficar. Essa era a minha visão para ele sair. E ele entendeu isso perfeitamente. Em relação a essa pergunta, Lucas, essa elaboração da pergunta, uma elaboração longa para fazer uma pergunta, que se você tivesse largado a Sul-Americana, ninguém largou a Sul-Americana. Você está indo na linha do que ele perguntou. Ninguém abandonou. A gente veio aqui para tentar ganhar o jogo com o time que a gente veio. Esse time que jogou, a gente tem um monte de jogador, foi titular comigo, só comigo. Então não era um time frágil. Não é o time titular, mas não é um abandono. Era oportunidade de eu ver mais desses jogadores entrarem e jogar. Era uma oportunidade, era uma decisão inteligente de não expor os jogadores aqui no gramado sintético. Você não tinha certeza nenhuma se jogasse o jogador. Você acha que os jogadores que vinham para cá jogar estariam com a cabeça totalmente aqui, terão a Copa do Brasil para jogar na quinta-feira. Aí se a gente vem aqui e perde, esse é o problema. Eu falo isso quando ganha e quando perde. O problema é que vem daí para cá. Se a gente traz o jogador aqui e perde de 1-0, precisa estar fazendo outro tipo de questionamento. Mas por que não poupou os jogadores? Por que expôs? E se tivesse vindo alguém aqui, vamos supor que a gente traz o Rayan e machuca o Rayan. Você traz o Léo Jardim e machuca o Léo Jardim. Aí vocês iam estar só depois do acontecido. E aí fica fácil. E você deve achar que isso é uma coisa justa, e não é justo. Isso daí. O time, a não ser que você ache também igual ele, que o time ia perder de 4-0 se não tiver jogador expulso. Ninguém abandona nada. A gente trouxe um time extremamente competitivo para poder enfrentar o Atlético Mineiro aqui. Aí a gente teve, o jogo estava 1-0 para o Atlético, num gol de bola parada, que a nossa linha demorou a sair e deixou, era para o jogador estar impedido e ficou um jogador lá que deu condição para sair o gol do Atlético Mineiro. Eles tinham chegado um pouco mais que a gente também tinha chegado e o jogo iria acontecer dentro de uma normalidade, com as duas equipes, com um jogo muito mais equilibrado do que foi com a expulsão. Então a narrativa é uma narrativa como se a expulsão não tivesse acontecido. Como se na Venezuela também, quando perdeu de 4-0, não tivesse altitude, não tivesse tido expulsão com 10 minutos de jogo. Hoje o Cruzeiro colocou o time reserva na Vila Belmiro, jogou 11 contra 11 e perdeu de 3-0. Talvez, usando uma lógica simples, se tivesse jogador expulso com 19 no primeiro tempo, provavelmente ia ser 4, ou 5, ou mais. Essas são opções que a gente tem. E o time está classificado. Então a chance de a gente ficar fora da Sul-Americana não era muito grande. Era uma chance que tinha. Então quando a gente colocou todas essas coisas que eu estou te enumerando, a gente achou melhor poupar os jogadores e não é abandonar. É trazer esse time e acreditar que esse time poderia empatar ou vencer o Atlético. Esse foi o plano que a gente teve. Todo mundo participou do plano. Qual o desequilíbrio? Eu vou te dar a chance de você falar assim pra gente, que eu quase nunca entendo suas perguntas. Qual que é o desequilíbrio que eu coloquei? Me fala assim pra gente poder entender, pro torcedor entender, que a coletiva não é pra mim nem pra você. A entrevista é pro torcedor. Então faz uma pergunta pra eu entender o que você está querendo dizer. Você acabou de falar pra ele que o Cruzeiro foi lá no reserva e perdeu de 3-0, certo? Certo. Aí você falou que se tivesse um Rayan aqui, seria diferente. Porque você também perdeu o Rayan. Ninguém falou isso. Você está ouvindo o que eu falei? Eu não falei que se o Rayan estivesse aqui, tinha ganho o jogo. Eu falei que se o Rayan... Eu falei o contrário do que você está falando. Você precisa respeitar o torcedor, você. Respeitar no sentido de ouvir e perguntar e informar. Você está desinformando. Eu não falei nada. Eu falei que se o Rayan tivesse vindo aqui, não era garantia que a gente ia ganhar. Ao contrário. A gente poderia ter perdido e o Rayan poderia ter se machucado, ou o Léo Jardim ter se machucado, a gente podia ter uma derrota e ia ter a mesma situação para a Sul-Americana. Foi isso que eu disse. Eu não falei nada do que você está falando, absolutamente nada. Eu falei o contrário do que você está falando. Agora tenta fazer uma pergunta usando o que eu estou dizendo, não aquilo que você está imaginando que eu estou dizendo. Mas não tem problema, se você não entender, não tem problema. Eu quero que a torcida entenda. Eu acho que a torcida entenda. Eu acho que a torcida entende o que eu falo, em todos os lugares. Então uma coisa assim que eu consigo fazer é ser claro. Pode fazer sua pergunta. E mandou um recado para a torcida vascaína, tentando aí estimular a torcida, dar confiança à torcida para esse jogo de quinta-feira contra o Fluminense. Veja. Eu tenho certeza que ele está mais interessado que no nosso debate. Eu estou usando só a tua pergunta para tentar esclarecer para o torcedor. Que eu venho aqui, eu vou contar um pouco da história, vou aproveitar a tua pergunta, que às vezes você deixa umas deixas que são importantes mesmo. Eu vou pegar desde o começo. Eu quis vir para o Vasco. Eu gosto de estar no Vasco. Eu gosto do presidente do Vasco. Eu gosto da camisa do Vasco. Eu estou dando a minha vida para ajudar o Vasco. E eu acho que isso o torcedor, de maneira geral, percebe. Eu percebo isso no estádio, eu percebo isso na rua, eu percebo, para usar também a sua narrativa, que é uma narrativa sempre para jogar para baixo, que esse mesmo time que perdeu com o Rayan, ganhou de 6-0 do Santos no Morumbi, não teve ninguém expulso.
Esse time ganhou de 5 do Inter recentemente. Esse time fez 4 vitórias seguidas. Esse time quebrou um recorde negativo, um tabu no Morumbi de não ganhar do São Paulo, acho que há 20 e poucos anos. Esse time, em determinado momento, ele aspirou chegar, pelo menos no G8 e está para a Libertadores. Esse é o mesmo time. E hoje é uma derrota que não é igual a outras derrotas, porque a gente jogou com um time totalmente modificado e teve uma expulsão com 19 minutos no primeiro tempo. Isso não tira, eu não estou tirando a importância de você vir perder de 5-0. Isso é uma coisa que todo mundo a gente tem que sentir e sentir muito e está muito indignado. Então, é isso que eu tenho para falar para o torcedor. Quando ganha de 6-0, quando ganhou, se pegar minhas entrevistas, ela não vai ter um teor muito diferente do que eu estou dizendo agora. Porque eu gosto é de trabalhar e fazer o melhor que eu posso para os jogadores e para a torcida do Vasco. Eu espero que a gente agora, que esse jogo ajude o Vasco a ficar mais forte para seguir nessa competição da Copa do Brasil e dar a alegria que a torcida merece. É isso, galera. Até o nosso boa noite. Na verdade, sempre, um dia depois dos jogos, é folga, embora tenha jogo quinta-feira, mas geralmente após jogos é um treino mais regenerativo. Mas vamos falar sobre a segunda-feira do Vasco e também um bate-papo já mirando esse jogo contra o Fluminense. Até mais.